Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora convidando você para fazer parte dessa grande ciranda do bem. Procure na sua rua, na sua família, no seu município, no seu estado, algum lugar para você se engajar e fazer a sua parte. Afinal de contas, todos fazemos parte do mesmo planeta e nós precisamos de nos ajudar. Precisamos olhar por aquele que não tem as mesmas possibilidades que você. Você sabe que a diferença de uma pessoa para outra são as possibilidades que você oferece a ela. Muitas vezes uma pessoa num bairro de extrema vulnerabilidade, chega alguém e oferece um trabalho com amor, mostra para ela que se importa com ela, mostra para ela que ela faz parte. Quando ela se sente pertencente, ela começa a ter um novo olhar para a vida dela. Não é a condição social que vai fazer com que ela vá por um caminho errado, mas sim as possibilidades que você, como mãe, como pai, oferece a ela, os valores. Porque quando nós ensinamos valores para as nossas crianças, para os nossos jovens e praticamos esses valores também em nossas vidas, não é a ausência financeira, é claro que isso também pesa, mas não é isso que vai fazer com que a pessoa vá para o caminho errado. Então é muito importante que você também se engaje e ofereça um pouco do seu talento para aquelas pessoas que são menos aquinhoadas, que não tiveram as mesmas possibilidades que você, não tiveram os mesmos, as coisas que você recebeu. Por exemplo, de repente você teve a possibilidade de estudar numa escola paga, teve professores que te deram toda a atenção, aí você vai para uma escola pública, onde o professor tem um número muito grande de alunos na sala de aula, ele pode lhe dar atenção. Mas e no contraturno? Essa criança faz o quê? Muitas vezes os pais têm que trabalhar e essa criança fica na rua, então ela fica à mercê de tudo que acontece ali. Mas isso não é algo que acontece só com a criança que está em estado de vulnerabilidade, acontece também com aquelas que também têm todas as condições, porque se ela não ocupa o seu tempo, o tempo ocioso, né? Ela não ocupa com algo útil, pode ser que ela também seja cooptada por aquelas pessoas que não têm um bom caráter. Então, como é importante em todas as instâncias ter, por exemplo, a pessoa que trabalha com recursos humanos dentro de uma empresa, ela faz o quê? Ela vai olhar para cada pessoa que está ali naquela empresa, olhar para ela como pessoa, os seus problemas, ela tem um local onde ela pode chegar e conversar sobre as dificuldades dela, até para ela produzir mais. Então, toda empresa que tem também dentro do seu quadro pessoas que trabalham com recursos humanos e acolhem todos os seus funcionários, trabalham bem. E dentro de casa, quem é o recurso humano? Somos nós, somos pais, irmãos. E fora dessa área da família, somos nós que fazemos a sociedade civil. E a sociedade civil organizada pode fazer muito. Nós somos muitos e podemos fazer mais para melhorar a sociedade. E o quanto é importante também aquela pessoa que compartilha aquilo que está na sua cabeça, no seu coração, através de um livro. E hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa maravilhosa que trabalha com recursos humanos e também é escritora. Ela tem 4 livros que ela lançou, são livros infantis, também tem um livro de recursos humanos e agora ela está entrando por outra área, que é a área dos romances, o romance Quando o Sol Voltar. Nós estamos recebendo Neide Gomes de Barros. Que alegria te receber aqui no nosso programa, Marcelo. Neide. Alegria minha. Que bom ver você falar assim. Recursos humanos é tudo isso. É tudo isso, né? Então, contextualizando, é muito importante que as pessoas compreendam qual é o papel de cada profissão dentro de uma empresa. Muitas empresas não levam tão a sério a questão dos recursos humanos, né? Uma pessoa que acolha, o psicólogo também, que acolhe aquele ser que está ali
produzindo para aquela empresa, é uma troca. Porque, assim, o que eu entendo, Neide, é que nós viemos ao mundo para servir. Sim. O empresário, ele tem aquele ímpeto de querer ter a sua empresa, tem aquela e é uma responsabilidade recurso, muito grande, né? E tem um custo muito grande também, não só um custo financeiro, mas também uma dedicação muito grande, e até ele precisa também dos recursos humanos, né? E o funcionário serve a ele. Então não tem como uma coisa viver sem outra. Me fale um pouco dessa sua experiência. Pronto, eu fiz serviço social na Universidade Federal de Alagoas. Eu tinha certeza que eu queria ser professora, já estava definido. Eu faria mestrado em Recife, já tinha elaborado meu projeto. Alguém da sua família já fazia isso? Não. Então, em setembro, eu já estava terminando o curso e a prova em Recife já estava tudo programado, era isso que eu queria fazer, eu queria ensinar na universidade, tudo certo. Quando foi em novembro, eu conheci um consultor da CAB Consultores, que hoje é a minha empresa, da minha sócia, e aí eu mudei o plano. Eu deixei a história de ser professora, de fazer mestrado, e fui trabalhar na consultoria. E lá eu conheci a área de recursos humanos e me encantei. O mais interessante foi que eu comecei a fazer um trabalho direcionado à construção civil. Como consultora, e na CAB Consultores, a gente tem um leque de segmentos, hoteleiro, construção civil. Mas aí eu fui no canteiro de obras, isso há muitos anos, né, 20 anos atrás. Primeira vez, depois que eu tinha terminado a universidade, quando eu vi um canteiro de obra, eu vi toda aquela condição de insegurança, condição de desorganização. Quem conhece um canteiro de obra sabe do que eu estou falando. Então, eu achei o cenário assim, muito caótico, muito difícil e com muitas possibilidades e oportunidades de melhorias. Voltei para o escritório e disse, é aqui que eu quero trabalhar. Eu quero fazer um trabalho na construção civil. E comecei. Então, comecei a trabalhar tanto a questão do empresariado, né, porque era uma coisa nova. Eu chegar e dizer, vamos transformar esse ambiente de trabalho, vamos humanizar. Né, precisa que isso mude, precisa que a gente veja os trabalhadores, os colaboradores da construção diferente. E também a questão não é só ver o funcionário, o empresário também tem que passar por esse trabalho. Sim, porque também parecia que eu estava querendo fazer algo, digamos, impossível na época. E aí o trabalho era com a diretoria, porque a cultura começou a se construir com a diretoria, com os gestores e com os colaboradores. E a ideia era transformar a filosofia de trabalho. Então, canteiro organizado, canteiro seguro, educação. Fizemos parcerias com o SESI, com a Secretaria de Educação, para levar a alfabetização para o canteiro de obra, porque na ocasião eu fiz uma pesquisa e o que me chamou a atenção é que nesse canteiro tinha 67% dos colaboradores que estavam ali, não esqueça esse número, eram analfabetos. Então, nós começamos esse trabalho de educação. É perigoso isso, perigoso. Né? E eu também olhava sempre os dados, os indicadores. Até hoje, o indicador de acidente da construção civil é muito alto. E, inclusive porque, mesmo que esteja ali marcado, né, que ali é perigoso, ele não sabe ler. Não sabia ler, né, porque hoje já mudou bastante, mas não é o universo total da construção civil. Então, ele tinha o risco do soterramento, o risco de queda de altura, o risco elétrico. Então, são os 3 indicadores que mais matam na construção civil e também que mais causa acidente. Então, à medida que a gente ia organizando o canteiro, à medida que chamava, convidava eles a participarem, porque era um trabalho de fazer pensar, quando eles começaram a estudar, quando a gente começou a fazer as palestras, o trabalho de conscientização, quando a gente começou a entregar um canteiro de obra mais humanizado, mais limpo, mais seguro, o cenário foi mudando. E nessa profissão, na construção civil, eu tenho clientes que já duram mais de 20 anos, então que foi muita sorte, porque o empresário acreditou na ideia, né? Maceió tem uma construção civil bem interessante, os canteiros de obra são diferenciados. Então, nós tivemos sorte de ter esse leque de clientes que temos aqui, desde a época, né? Vamos mais para a CAB, vai fazer 28 anos já. Então, há um trabalho contínuo, que isso me dá possibilidade de apresentar, de defender, de falar que isso dá resultado. Porque colaboradores assistidos, treinados, motivados, produzem mais. E produzem com mais segurança e com mais satisfação. E isso é menos custo para a empresa. Com certeza. Porque muitas vezes o empresário, ele não quer investir em ter um setor de recursos humanos que acha que é custo. Ele não entende, muitos não entendem que é investimento. Investimento, porque habituou-se a ter o departamento pessoal, que faz a folha, paga os encargos e pronto. Mas recursos humanos é mais. Tem vários processos. Você vai trabalhar a capacitação, as habilidades, as competências daquelas pessoas para que elas possam ser melhor no que elas fazem.
Então, casar o propósito da empresa com o propósito profissional é o sonho de toda empresa. Então, vem se quebrando esse paradigma, tanto da mão de obra quanto do empresário. É uma mudança que eu venho assistindo, e assistindo de maneira contínua nesse setor. Por que eu falo tanto desse setor? Eu também faço hotelaria, mas eu falo desse setor pela carência, pelas dificuldades, pelas limitações, pelo histórico de vida desse homem, socialmente e culturalmente, trabalhador da construção civil, por muitos anos, era necessário que ele só tivesse força. E não é só isso. Exatamente. Ele precisa pensar. Ele precisa pensar. E veja bem, ele constrói um bem maior. Né? É o sonho da casa própria. E não só a casa própria, com segurança, porque quando você diz, né, porque eu me lembro, assim, alguns casos de pessoas me contando sobre a construção e de repente o pedreiro dando um palpite de alguma coisa, fala assim, você não é pago para pensar. Não é. Ou seja, você já desmerece. Eu falo assim, ouça, porque às vezes Ele sabe, porque aquele que já trabalha há muito tempo, ele pode não ter a sabedoria de uma formação numa faculdade ou num conhecimento, mas ele tem a prática. O fazer, né? Ele aprendeu fazendo, ele aprendeu com o pai que era mestre de obra, ele tem a técnica. E esse deve ser fortalecido. Sim, e o que eu venho acompanhando é a mudança, porque antes a engenharia, o doutor era muito distante, as camadas, você tinha aqui o operário, que chamavam os nomes mais complicados possíveis, não vou chamar assim, eu vou chamar de trabalhador, colaborador, profissional da construção civil. Isso. Você tinha um carregado, um mestre, um engenheiro e o dono. As pessoas não se encontravam. Né? Hoje não, você tem salas de engenharia onde o engenheiro divide com o mestre, onde se tem voz. Eu faço reuniões todos os meses para ouvir as sugestões, para ouvir as opiniões, porque como você disse, ele sabe o que está acontecendo na obra, ele sabe quando o material não chega, ele sabe o que está acontecendo na segurança, então ouvir é muito importante. E hoje eu acompanho esse avanço com muita alegria, é um trabalho contínuo. Não vou dizer que é universal na construção civil do Brasil e do mundo, não é, porque tem os paradigmas, os estigmas, e que a gente tem que lutar com isso, com a educação e a construção de uma cultura sólida. Foi aí que nasceu o livro Desafios na Arte da Construção, 2008. Eu queria materializar toda essa evolução. Essa experiência, né, que você adquiriu. Eu não queria mostrar o lado ruim a gente já sabia, a gente tinha os indicadores do acidente, da morte, do desperdício, tudo isso a gente já sabe, já tem os dados. Você não precisava de mostrar isso no livro, porque isso daí já está acontecendo. E é muito importante. Você tomou uma atitude ao escrever esse livro bastante importante e uma muito visionária, porque normalmente quando a pessoa ela vê um problema, ela enfatiza tanto o problema que quando ela vai falar da solução, às vezes ela fala 10% da solução e 80% fala do problema. Não, eu estava tão encantada com a evolução, com a transformação desse homem. Eu entendo e entendi naquela época que, à medida que ele construía aquele empreendimento, aquele belíssimo empreendimento ali na Ponta Verde, ele também se reconstruía. Quando ele aprendia a ler, quando ele aprendia a se comunicar melhor, quando ele tem um ambiente digno, ele se transforma. Então, claro. O foco desse livro era isso. Eu queria mostrar a beleza desse homem que constrói. E outra, porque tudo é feito por nós, seres humanos. Se você não fortalece a capacidade dele dentro do trabalho que ele faz, ele vai ser medíocre. Então, o seu trabalho é tirar o melhor de cada um. Ou tirar não, dar a ele o melhor, para que ele também possa devolver o melhor. Outra coisa boa, Maristela, que aconteceu é que a gente tem um programa de desenvolvimento de líderes conscientes. Então, não basta só que eu pense assim, é que você que multiplique essa ideia na empresa. Então, hoje eu tenho gestores incríveis que fazem trabalho de divulgação, de fortalecimento dessa cultura. Então, a gente tem um programa chamado Líder Consciente, onde a gente discute como construir, como fazer a construção civil sem agredir tanto os recursos naturais. Você sabe que você falou, né, dessa questão da troca, né? Muitos empresários não entendem que quando ele fortalece o seu funcionário, ele está fortalecendo a sua empresa. Sim. Ele não compreende isso. É como você falou, é cultural. É cultural. E precisa ir quebrando, e precisa ir mudando. Hoje também a gente faz um trabalho em São Luís, levando essa cultura. E cada dia eu tenho certeza que esse é o caminho. Eu defendo isso prontamente. A minha empresa, Cabe Consultores, faz isso com muita força, mas também encontrou empresários que acreditam e que vêm ajudando a construir esse ambiente. Então, o livro nasceu, está na 5ª edição, já foi publicado em Lisboa, já teve indicação de aula lá, tinha o meu orientador, quando eu fiz mestrado, que levou o livro para lá. Então, é uma história boa, que eu acho que vai ter a 7ª edição, porque é um assunto que tem muito para ser trabalhado. E tem muito para ser trabalhado. E, assim, eu admiro muito, né? Você, uma mulher,
né, abrindo espaço, né, porque esse mercado da construção ele é muito masculino. Muito, muito. É masculino na operação, masculino na direção, masculino na gestão, né? E eu estou lá como feminino e ainda numa profissão tipicamente feminina. Exatamente, Que porque é o recursos humanos é o bastante cuidador, feminino. é o cuidado, né? É como você cuida para que aquela pessoa também cuide bem do seu trabalho. Agora também, é porque a vida ela vai dando umas conexões que você vai aproveitando. Eu tenho, a minha sócia é economista, né? Então a nossa visão sempre foi muito estratégica de negócio. Ela me dava os dados, números, e eu entrava. Eu não entrava só com o lado humano, é preciso dados. Você fazia pesquisas. Pesquisas, calcular quanto gera desperdício, quanto custa um acidente, quanto custa uma obra embargada por falta de segurança. Então, tudo isso eu estava sempre muito munida para conversar com o empresário. Então, acho que isso ajudou. Aí isso me faz lembrar de algo que nós precisamos também na nossa sociedade, na nossa política. Nós precisamos de uma política de prevenção. Sim. Porque o RH, ele é uma política de prevenção dentro da empresa. Porque a prevenção você gasta muito menos do que, quando aconteceu, resolvo. Né? E essa cultura, a gente ouve muito isso, né? Quando o problema aconteceu, resolvo. E essa cultura ainda não é tão forte. Né? Quando você resolve um problema, parece que o valor acabou. Não acabou. A prevenção, ela leva a isso, menos prejuízo, menos acidente, menos problema. E mais vida, né? E mais vida saudável. Você comprou um apartamento dos seus sonhos e saber que ali não houve acidente, isso. Que ali não houve nenhuma morte. Isso é maravilhoso. É verdade. Eu acho que a gente trabalha para isso, e também né? Aquele funcionário se sente feliz de estar numa empresa que o valoriza. E ele também cresce, né? Porque a engenharia é muita técnica, muita norma, mas sem as habilidades humanas não vai ser possível. Ele precisa comunicar, ele precisa ensinar, ele precisa ter flexibilidade, ele precisa ter resiliência, ele precisa ter coragem para estar ali todos os dias construindo aquele projeto. Eu vou lhe fazer uma pergunta. No meio desse público, a gente está falando, né, desse público que você trabalhou, com o trabalho que você desenvolveu, teve algum funcionário que ele estava num cargo que ainda era pequeno e com esse trabalho que você fez, ele conseguiu ascender, foi para uma outra... Sim, nós temos um acompanhamento disso, das promoções. Mensalmente a gente analisa as promoções, mas nós temos casos de mestres de obra, que eram serventes. Nós temos casos de mestre de obra, que hoje são coordenadores, que fizeram engenharia e hoje são coordenadores. Se sentiram motivados. Sim, quando a empresa abre a sua cultura para falar de educação, para estimular, para discutir, isso vai florescendo. A gente tem muitos casos. E é muito bom você ver um mestre de obra que foi pedreiro, sendo engenheiro, já é um encantamento. E quando ele se torna coordenador técnico daquela empresa, é um sonho, né? É um sonho. E nós temos isso. Olha, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ser essa pessoa aguerrida, né, forte, e para estar nesse meio e também nesse mercado desafiador. É desafiador. Então, o livro está aí, está posto, as experiências estão lá e eu quis deixar isso registrado, que eu acho para mim muito importante esse trabalho, tenho muito orgulho dele, continuo fazendo, acho que vou fazer até. E como é que a pessoa consegue achar o seu livro? O meu livro está no site da Editora Cabe, eu vou deixar no final, está lá o nosso livro. Tá ok. Então, a gente vai falar também agora. Você também escreveu 4 livros infantis. Como é que aconteceu? Pronto. Nós temos uma linha de sustentabilidade. A gente fala muito desse papel consciente, desse papel de sustentabilidade. Então, os meus livros infantis têm sempre essa linha. O primeiro livro foi A Menina que Sonhava Voar, que fala sobre a leitura. O que a leitura pode fazer na nossa vida. Eu sou do interior, então só tem um jeito de sair de lá, ela estudando. Então, os livros sempre chegaram... E viajar era lendo. É lendo. Então, os livros era para conhecer outros lugares. Do interior só tinha um jeito. Os livros era o que te abria as portas, as possibilidades. Então, eu tive sorte também, porque eu sempre tinha livros. Então, os lugares que eu viajei, os lugares que eu fui, quando eu estava lá nos meus 11, 12 anos, começou no livro. Então, eu queria também dizer que o livro pode te levar muito longe. Então, sair do interior era pelo meio da universidade. Então, fui para a universidade. Então, escrevi esse livro, A Menina que Sonhava Voar. Depois a gente mora em Maceió, é uma cidade muito bonita. O meu trajeto todo dia é a orla, uma das mais bonitas do Brasil. Com certeza. Então, eu ficava olhando aquele mar e, de repente, nasceu o livro O Segredo do Mar, né, onde fala da poluição do plástico. Era o mínimo que eu posso fazer por essa cidade, que me dá todo dia aquele trajeto maravilhoso. Então, esse livro também tem uma protagonista, a aluna, que fala sobre essa poluição. O que a gente pode fazer, como é que a gente pode mudar os nossos hábitos e não poluir tanto esse mar, esse oceano. Depois veio sobre o bullying, que é o segredo da coruja, porque eu trabalho muito comportamento.
eu trabalho muito os relacionamentos, então é muito importante que a gente tenha empatia, que a gente olhe o outro com cuidado, e isso tem que começar desde a da infância. Então, o segredo da coruja é isso. O respeito, né? O respeito, respeitar o diferente. Então, esse livro trata disso. E o ano passado eu lancei Uma Vez um Rio, que o rio é o protagonista. E o rio conta a sua jornada agonizante, né? Aquele rio maravilhoso da minha infância, que era o rio de tomar banho, o rio de pescar, o rio que era Hoje já não tem bem peixe, majestoso na cidade, e aí começa a chegar o progresso e começa a destruir esse rio. E ele tem um sonho de chegar no mar. Só que chegou tanto entulho na sua encosta que ele não conseguia lá. E aí a história vai desenrolando assim, não vou dar mais spoiler. É claro, Então né? esse livro, Era Uma Vez um Rio, para mim foi um presente, porque é uma história que eu gosto muito de contar e eu acho que é muito necessária na atualidade. A gente precisa rever a natureza, tá aí os exemplos. E quando a gente escreve, eu acho que a gente dá uma contribuição Com certeza. de refletir sobre isso. Os livros são bem ilustrados. Esse Era Uma Vez um Rio, é um ilustrador alagoano, Pedro Lucena, que tem um trabalho maravilhoso também. Os meus outros 3 é uma ilustradora, Rita Duque, ela é de Lisboa, então fez um trabalho bem bonito, é um livro arte, bem... Então a gente capricha muito, né? Quando a gente fala do infantil, a gente trabalha muito a ilustração, trabalha muito os textos, e tem dado resultado, tem várias escolas daqui, do Brasil, que têm adotado esses livros. Que bom, eu fico muito feliz por você, Neide, né, representante feminina aí no Brasil, fazendo a diferença. E me fala desse Quando o Sol Voltar, é o seu primeiro romance. Pronto. Como é que esse romance nasceu? Nasceu. Eu te falei que eu nasci todo desses cursos tipicamente feminino. Eu vim do serviço social, depois eu fui para recursos humanos, depois eu fiz mestrado em gestão empresarial, que é mais ou menos, mas eu sempre estive no universo masculino. Lá em casa eram 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Esse livro eu dedico ao meu pai, porque ele criou as 3 filhas dele diferente para a época. Ele fazia coisas que hoje, eu acho, poxa, ele tinha uma visão. Ele era visionário. Ele nos preparava, eu aprendi a montar... Ele estava na vanguarda. Estava. Eu aprendi a montar cavalo com ele. Eu aprendi tanta coisa, assim, que na ocasião não Pode era para uma colocar. menina. Vai mostrar a capa do seu livro agora para você, para a gente ver. Olha, Quando o Sol Voltar. E aí, o seu pai... Então, o meu pai tinha essa visão de preparar as meninas. Eu acho que ele já sabia que a gente ia passar por algumas dificuldades. Ele faleceu e houve toda uma história aí. E a gente estava ali forte, resiliente, né? Então, a gente montou uma consultoria, que já vai fazer 30 anos. Eu e minha irmã, que é economista também, advogada. E depois a gente partiu para essa linha. E eu queria, mais uma vez, contar a história de uma mulher, Laura, de uma mulher que vai em busca de seus sonhos, que tem força, coragem de lutar pela sua liberdade financeira e emocional. No meio do caminho tem todas as dificuldades, porque o emocional conta O muito, emocional né? conta muito. Principalmente no universo feminino. Sim, as perdas que ela teve, as dificuldades financeiras, os relacionamentos, até chegar na carreira, na profissão dela, e ela batalhar por isso, e ela conseguir criar uma marca sendo mulher, né, sendo respeitada, ter autonomia e não ter medo de ser quem é. É a sua história? Não, eu empresto algumas coisas. O engraçado que ontem uma leitora no Instagram perguntou, posso lhe fazer uma pergunta indiscreta? Eu digo, pode. Eu estou lendo o seu livro, estou gostando. É a sua história? Eu disse, olha, sempre tem alguma coisa. Não tem como negar, porque a gente vai... Mas é a nossa história. É a história da mulher na sociedade. Da mulher que luta, a gente vê tanta história. Hoje, acho que evoluiu, mas tem muito também para ser conquistado. Mas acho que principalmente a mulher conquistar a sua liberdade. E a questão da superação. Da superação. Olhar para... Porque, assim, diante de um problema, você pode estagnar. Você pode parar, se paralisar. Acontece com muitas mulheres e com muitos homens também. Ou você olha para aquilo como uma lição de vida e supera. Vamos para frente. Olha, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso levar dessa lição, né? E você falou uma coisa interessante, que às vezes a gente vê o problema e fica focando só no problema. Eu aprendi a focar na oportunidade. Sim. Quando eu olhei para a construção civil, eu vi uma oportunidade. Quando eu olhei para essa história, eu acho que as mulheres, as meninas, que ela começa desde a universidade até a vida adulta, eu acho que as meninas precisam acreditar no potencial delas. É possível ter liberdade, ser o quem é, sonhar, viajar, construir uma carreira no universo masculino. Né? E consegui, e quis sempre, sou mãe, tenho 2 filhos maravilhosos, casei, tenho a empresa que vai muito bem nesses anos todos, viajo, produzo, me respeito e
consegui. Mas você se respeitou. Me respeitei. Me ouvi, me acolhi. Quando não sabia, fui pesquisar, fui aprender. Tem as nossas vulnerabilidades e a gente tem que trabalhar. Nada aconteceu sem esforço. Não, muito esforço. Muito esforço. Todo dia muito esforço, todo dia muita dedicação. Você abre mão de muitas coisas, mas eu sempre busquei algo que você falou. E a Laura, para mim, foi um exercício. Eu sempre trabalhei para não perder os meus valores, meus princípios. Estar no mundo corporativo, estar tendo sucesso no que eu me predispus, mas nunca fugir de mim, da minha raiz, quem sou, o que eu quero. Buscar fazer isso com verdade, com humildade. E o quanto foi importante a influência da sua família, do seu pai, da sua mãe, dos valores que você recebeu. Veja o quanto é importante que os pais, o quanto é importante investir na educação hoje, porque às vezes essa criança, ela vive num estado de vulnerabilidade, sim, mas se dentro da escola ela recebe, porque ninguém pode dar o que não recebeu. Exatamente. Mas se ela recebe na escola, ela pode. Tanto é que quando faz um trabalho dentro da escola, por exemplo, de prevenção às drogas, ao cigarro, se aquela criança ela não tinha consciência, ela recebe esse conhecimento na escola. Quando ela chega em casa, ela vai corrigir o pai. Pai, se ele fuma, né? Fala assim, olha, você não pode fazer isso, você pode até morrer. Então, imagina quantas coisas que essa criança ela não pode receber também. Então, eu brinco muito com a minha irmã que o lado empreendedor foi o meu pai. Ele ensinou, talvez ele não sabia que ia faltar tão cedo, ele morreu com 52 anos, infarto, foi rápido, eu já estava na universidade. Mas deixou um grande legado. Pegou. Minha mãe ficou com 6 filhos. Minha mãe, aí entra a história da minha mãe. Aí você aprendeu, desculpa, você aprendeu com a sua mãe a força da mulher. Então, aí o meu pai veio empreendedor, mostrou que a gente poderia trabalhar, os 6 filhos ali, e não tinha essa questão da menina, do menino, que eu podia andar a cavalo, que eu podia preencher o cheque dele, que eu podia fazer conta, que eu podia estudar para ele. Ele mostrou que você podia. Educação sempre foi muito importante, ele bateu muito nessa tecla, então a educação sempre foi muito forte para ele. E aí ele faltou. Aí veio a minha mãe, com 42 anos, imagina, uma menina, viúva, com 6 filhos. Aí vem a força. A coragem, a ousadia. Ela foi buscar. Ela foi buscar onde não tinha, né? E hoje eu vejo que ela fica super feliz com a nossa jornada. Ela acompanha, graças a Deus, esse momento. E é isso. E a vitória das filhas, né? Foram todas mulheres? 3 mulheres e 3 homens. Então, acompanha o sucesso de vocês. Acompanha. Meus filhos acompanham. Meus filhos são 2 homens. Então, eu gosto sempre de falar do respeito à mulher. Converso bastante sobre isso, né? Que tipo de homens eles serão. Eu acho que com o meu trabalho, com o meu exemplo, eu tento também influenciá-los, né? É isso. Aquilo que a gente faz é espelho para o outro, né? Tem as culpas, porque a mulher carrega, né? Porque ter 2 filhos, trabalhar tanto, eu sempre mostrei para eles e trouxe eles para participar. Tinha festa na obra, eu levava, tinha inauguração de escola, eu levava para eles conhecerem o meu trabalho. Eles têm que entender que a vida, tudo tem um preço e tem o valor, né? Um valor. E diferenciar o preço do valor. Muitas coisas têm preço e não têm valor, e muitas coisas têm valor e não têm preço. Exatamente. E aí essa história aqui de Laura, eu quero deixar com isso que as meninas, que as mulheres acreditem nos sonhos, tenham sonhos. Eu acho que todo mundo, todo ser humano precisa ter sonhos. Acredite na sua força, na sua coragem e vá em busca do conhecimento. Acho que a educação, acho que o nosso diferencial está no conhecimento e achar o nosso jeito de estar no mundo. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu talento, cada um tem a sua forma de chegar onde quer. Descubra. Né? Tenha coragem de, por meio do autoconhecimento, descobre o que tu gosta, descobre o que tu faz bem e vai em frente que vai dar certo. Aí, com essa sua fala, nós vamos terminando. O nosso programa está na reta final. Foi muito bom. Foi muito bom te receber aqui. Neide, eu acho que o seu livro tem tudo para estar aí na mão de todas as mulheres empoderadas e que querem se empoderar. Sim. E desejo muita sorte para você, muita luz na sua caminhada. E o programa Trilha Social agradece esse seu compartilhamento da sua vida. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre os livros, sobre esse é especialmente para você. Tá, muito obrigado. E eu desejo para a gente muita coragem. Tá? Coragem. Coragem de se expor, coragem de se impor também, com a sua verdade, com o seu valor. Nós, daqui do programa Trilha Social, nos rendemos às mulheres, né, que são buscadoras e que abrem caminho para outras mulheres. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem,
termina agora e volta semana que vem. Eu estou esperando você sempre com novidades e pessoas maravilhosas para vocês se inspirarem. Até a próxima semana.